Então, meus caros, bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer horário, é hora para estudar, é hora para manter o foco aí para você que vai fazer a prova do PAS, né? Está correndo atrás, está batalhando para ter os conhecimentos necessários, independente do que está à volta aí nesse momento, né? Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos? Nosso foco hoje é trabalhar a redação no PAS especificamente, né? Como é essa nossa série de estudos. E aí, como eu já tinha dito para vocês na aula anterior, hoje nós vamos utilizar a coleção Saber PAS. E nessa coleção nós vamos dar uma olhada, né, em como é organizada a prova de redação, tá bom? Para cada etapa, tá bom? Vou compartilhar a tela e aí a gente dá continuidade, beleza? Aqui estamos na coleção Saber PAS. Eu já tinha mostrado para vocês anteriormente como chegar a esse documento, a gente já tinha, né, conversado sobre essa coleção Saber PAS, e eu já tinha dito para vocês que nesse documento em especial, que nós vamos analisar hoje, nós vamos ter um material, né, das provas de 2017, né? Então, é esse material que nós vamos utilizar aqui, ó. E aí vai falar um pouco agora sobre a composição da prova, tá? Então, nesse material todo, fala um pouco sobre a matriz, fala sobre os objetos de conhecimento e vem a composição da prova. Então, em cada etapa do PAS é aplicada uma prova objetiva, composta de duas partes, e uma prova de redação, tá? Então, tudo levando em consideração o quê? A matriz de referência. Então, a matriz de referência é fundamental para os nossos estudos, seja para redação, seja para prova objetiva. Então, ó, como é que é composta a prova? Parte 1, parte objetiva. Parte 2 também é parte da prova objetiva. Aí vem a redação, tá bom? E aí isso é o total das questões. Então, a composição da prova é essa. Prova de conhecimentos, eu falei de parte 1 e parte 2. O que tem na parte 1? É a prova de língua estrangeira, tá? Aí você vai escolher no momento da sua inscrição se você vai fazer prova de espanhol, de francês ou de inglês. Sua opção, bom? Parte 2, aí vem a prova dos outros conhecimentos. Então, vai vir a prova de artes cênicas, artes visuais, biologia, filosofia, física, geografia, história. A coordenação motora está ótima. Língua portuguesa, literaturas de língua portuguesa, matemática, música, química e sociologia. Ué, professora, tem prova de música? Tem, meninos. Infelizmente, na Secretaria de Educação, nós não temos professor de música especificamente. A gente procura trabalhar as músicas, dar uma base para vocês, né, nesse aspecto. O professor de português, o professor de história, o professor de artes, né, mas todos nós, de alguma forma, procuramos trabalhar isso aqui um pouquinho, tá bom? Sobre os tipos de itens, como vocês já, né, alguns já estão numa etapa mais adiante, já estão na segunda ou na terceira etapa, já tem um pouco mais de experiência. Mas para quem está começando agora, tipos de item. Item A é o item com certo ou errado. Então, você vai lá e vai marcar certo ou errado. Então, o gabarito se apresenta dessa forma, você vai julgar e aí vai atribuir, tá? É negativado, tá, gente? Então, muito cuidado com isso. Ó, ao item cuja resposta divirja, ou seja diferente do gabarito oficial, ou seja, você errou, é atribuído valor negativo, tá? Então, ao item deixado em branco ou com dupla marcação na folha de resposta, é atribuído valor igual a 0. Então, se você marcou duas vezes, eu vim aqui, marquei no número 11, marquei o certo
e marquei o errado. Ah, então isso aqui vai zerar. Mas imagina, eu vim aqui no número 16 e marquei o certo. Só que esse item era errado, então ele vai ser negativado. Um correto que eu marquei vai ser negativado por esse incorreto que eu marquei. Então, tipo B, tá? Item que se propõe um problema cuja resposta seja um número inteiro de 0 a 999. Então, vocês vão encontrar o gabarito, né, com todos os números, né, em todas as colunas. Então, aqui vai ter a coluna da unidade, da dezena e da centena. Então, deu 545, por exemplo. Ah, então você vai lá no 5, no 4, e aí depois no 5. Por quê? Porque deu 545 lá na sua resposta. Então, para cada coluna, você vai encontrar a coluna da unidade, da dezena e da centena. No cálculo do resultado da prova, ao item do tipo B, cuja resposta do estudante coincida com o gabarito, é atribuído o valor positivo mais 2 vezes. Tá ao item em branco, ou cuja resposta do estudante divija do gabarito oficial definitivo, é atribuído o valor igual a 0. Então, esse tipo de questão não anula a anterior. Item C. O item contém 4 opções de respostas. A, B, C ou D. Tá? Então, 4 opções de resposta. Deve ser marcada apenas uma opção. Como é que é o cálculo? No cálculo do resultado da prova desse item, cuja resposta coincida com o gabarito oficial, é atribuído o valor positivo mais 2 vezes. Ao item cuja resposta divija, é atribuído um valor negativo. Não é na mesma proporção. Tá? O valor positivo é 2 vezes mais. O valor negativo é menos 0,667, né? Ou seja, tem um valor um pouquinho menor o negativo. Ao item em branco ou com mais de uma marcação no caderno de respostas, é atribuído valor igual a 0. O valor positivo, 2 vezes. Agora, o valor negativo, 0,667 vezes, tá? Já no item tipo D, é um item de resposta construída, ou seja, resposta aberta. Você vai escrever, né, sua resposta. Deve ser elaborada pelo estudante, essa resposta. No cálculo do resultado da prova, ao item do tipo D, tá? Olha, é atribuído o valor positivo de mais 3. Ao item cuja resposta atenda parcialmente ao solicitado, é atribuído valor positivo inferior a 3, a mais 3. Ao item branco, ou cuja resposta não atenda ao solicitado, é atribuído nota 0. Então, meninos, no caso desta questão, procurem respondê-la, mesmo que você não tenha segurança. Ah, eu não tenho certeza se está totalmente correto, mas elabore o seu texto. Se o seu texto estiver parcialmente correto, ainda assim você vai receber alguma nota, tá? E não vai negativar, né? Então, essa é importante aqui, tá bom? Então, são os itens. É assim. E aí vem a prova de redação. Gente, a gente já trabalhou um pouquinho sobre a prova de redação, vocês já viram quais são os critérios, né, distribuídos em aspectos macro e aspectos microestruturais. Já vimos, né, o que é o aspecto macro, né, o que é o aspecto microestrutural. Nós já trabalhamos isso, já vimos que a redação tem um máximo de 30 linhas, né? Então, assim, nós já observamos isso daqui, tá? Vem um modelinho de folha de respostas, né? Para você que nunca fez a prova do PAS, então tem um modelo com a folha de respostas, vou ampliar aqui um pouquinho para vocês poderem ver.
Então, gente, olha, aqui vem algumas marcações. Resposta aos itens tipo A, B e C. É a prova objetiva, né? Ah, então, tipo A, certo ou errado, tá? Então, nós temos tipo B, resposta numérica, né? E o tipo C, as questões com quatro alternativas, né, que são essas daqui. Então, elas não estão separadinhas, elas estão aí, ó, no meio, essas tipo, elas estão aqui, ó, tá? Misturadas aí nesse contexto todo, as questões tipo C. Tá bom? Gente, mas isso aqui é conhecimento geral, vocês já sabem, né? Então, são exemplos aí meramente ilustrativos e tal. Aqui, meninos, é um modelo da resposta tipo D. Então, na tipo D, você tem uma solicitação e você vai escrever aqui, ó. Então, você tem um item, né, do tipo D. Aqui tem uma outra questão, e aí você também tem essa situação de como responder. Bem, na sequência vem como se preparar para a prova. Tá? Como é que você deve se preparar para a prova? Então, ele vai citando algumas coisas aqui, olha. Ser curioso é essa uma das situações, né? Prestar atenção, ter curiosidade, construir opiniões próprias, ser crítico, né? Acompanhar a evolução, comparar diversas versões apresentadas, estar ligado, ligado em quê? Ler editoriais, ficar atento às grandes reportagens de revistas, sites confiáveis, cuidado com as fake news, tá? Pensar no que acontece no seu cotidiano, ajudar a memória é o próximo item. Gente, como é que eu ajudo a memória? Fazendo anotações, fichamentos de texto, mapas mentais, reler, reescrever suas anotações, isso é importante. Aproveitar bem o tempo e organizar-se, tá? Definir horário para estudo, concentrar-se nas disciplinas e que mais tiver dificuldade, planejamento de estudos. Identificar dificuldades. Algumas vezes é preciso revisar assuntos básicos para avançar. Né? Então, se você não tem um conhecimento básico de matemática, lá na frente esse conhecimento vai fazer falta. Se você tem dificuldade com acentuação gráfica, com pontuação, tira um tempo para estudar isso. Você vai precisar na hora da sua produção de texto. Então, assim, é necessário voltar naqueles assuntos básicos para conseguir avançar. Não desperdiçar ajuda, aproveitar ao máximo as aulas, a orientação dos professores, a ajuda dos monitores, né, familiares, irmãos, estudar junto com colegas, mesmo à distância agora, né, mas estudar pode ser bastante produtivo, estudar junto. Gente, ampliar o universo existencial. Gente, mergulhar nas obras, tá? Então, ó, universo existencial, buscar esses conhecimentos, ler os textos devagar e sempre. Não vai assim, ah, não, eu acabei 2 livros, rapidinho, rapidinho, e tá. Então, para que fique, tá? Então, analisar, discutir as obras com os amigos, então, ampliar o seu universo existencial. Aperfeiçoar a linguagem, ouvir com atenção, ler com atenção, relacionar-se com as palavras, grafia, significado, né? Preocupar-se com isso, escrever todos os dias, tá? Sínteses, ideias, diários, anotações de aula, cartas, narrativas e dissertações, se preparar nesses vários aspectos. Aproveitar a vida também, gente. Cinema, exposição, música, poesia, tudo isso pode trazer novas informações e aprimorar suas habilidades. Claro que de uma forma prazerosa, de uma forma divertida. Então, aproveitar a vida, tá? Utilizar o boletim de desempenho. Gente, o boletim de desempenho, ele é importante. Ele vai apresentar o desempenho dos estudantes nas habilidades avaliadas em cada prova. E, por meio dele, você vai conhecer pontos positivos e pontos que devem ser trabalhados para melhorar o desempenho nas provas do PAS.
ok? Então, aí, meninos, nós fechamos esse aspecto da nossa aula, né, que é essa visão mais geral da obra, né, desse documento chamado Saber Paz, ok? Obrigada aí, né, pela presença, pela participação de vocês, e espero que tenha dado uma noção mais geral para vocês, ok?